Acesse unimedguaxupé.coop.br/clube de vantagens e conheça nossos parceiros. E hoje é quarta-feira, a greve dos caminhoneiros em todo o Brasil chega ao seu terceiro dia. E o assunto do Entenda Direito é greve. Nós vamos falar sobre isso mais uma vez com o Dr. Daniel Delgado, sempre à nossa disposição, vindo aqui para conversar um pouco sobre esse assunto. Dr. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço. Dr. Daniel, vamos lá então. Começou segunda-feira a greve nacional dos caminhoneiros e se estende. Muita gente discutindo o modo como a greve está sendo feita, mas não os objetivos da greve. Os caminhoneiros reclamam do aumento excessivo no óleo diesel, o preço muito caro pago também nos pedágios e também a questão dos fretes serem mais baixos. No contexto geral, doutor Daniel, o bloqueio nas rodovias, forçar outros caminhoneiros a parar também, mostra um movimento de união no final das contas, né? Não se discute o que se é pedido nesse movimento grevista, mas talvez a forma, às vezes, as pessoas acabam discutindo um pouco, né? Eu vejo esse movimento, eu vejo como uma forma de reivindicação, porque, na realidade, nós temos visto que as políticas públicas nesse país, elas só atendem aos reclames populares quando se há uma manifestação em massa. Nós vimos o seguinte: há algumas mudanças no setor econômico deste país, aonde não se envolve aqueles que serão diretamente atingidos com essa situação. Você veja bem, ninguém discorda da política adotada pela Petrobras. O mundo inteiro comercializa o barril de petróleo no preço do mercado do dia, na bolsa futura, né? Então discute-se isso. O que ocorre é que o governo, ele além de não ser transparente, ele não justifica e não demonstra necessidade e não dá publicidade a isso. E o que ocorre? Ocorre que as nossas estradas estão em péssimas condições de trânsito. Os nossos pedágios são os pedágios mais caros desse país. E o frete está muito barato, ao argumento que, se ele aumentar, vem a inflação, porque existe o repasse, principalmente nos produtos da cesta básica. Então, congela-se o preço do frete a esse argumento, não se arruma às estradas, o aumento do combustível ele se tornou diário, e aí prejudica quem? Ao caminhoneiro. Porque o pneu, além do óleo diesel, a manutenção do veículo, ela se torna cara. Agora, é um movimento que foi idealizado por sindicatos caminhoneiros? Eu acredito que não. Isso aí tomou-se pelos meios sociais. Houve alguém que teve essa iniciativa e fez esse movimento de paralisação para chamar a atenção do governo. Tanto é que chamou a atenção do governo, que levou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado a fazer uma proposta para o Michel Temer para a redução do CID, que é uma outra política econômica que não tem nada a ver com a política adotada pelos aumentos do petróleo, para que se reduza a tributação. Eu vejo o movimento com muita seriedade. É claro que tem muitos caminhoneiros que não querem aderir e são forçados a essa adesão. Mas são forçados a essa adesão como um modo de compartilhar essa ideia de reivindicar os direitos caminhoneiros. Quanto mais gente estiver envolvida, mais força terá o movimento. Não existe uma ilegalidade em tudo isso, é uma questão de entender o direito e o dever de cada um. Aqui em Guaxupé, por exemplo, nós tivemos durante esse começo de semana nas manifestações e o pessoal parando todos os caminhões, só deixando passar alguns tipos de carga. E a gente está num momento no Brasil em que já há alguns anos são as manifestações populares que têm
transformado parte do cenário brasileiro. Começou em 2013, passou a 2015, 2016 e agora essa greve dos caminhoneiros que inclusive já causa uma certa crise de abastecimento em algumas cidades. A gente pode dizer que as manifestações são absolutamente legítimas como forma de expressão e elas são um diferencial no momento de virada, como por exemplo os caminhoneiros eles não queriam mais pagar esse preço absurdo, pararam e conseguiram por meio de uma pressão atingir o que eles estavam querendo? Eu vejo que eles vão conseguir atingir o objetivo. A Constituição Federal, é clara, ela permite a manifestação popular da forma que está sendo feita. O que não pode ser feito é coibir o direito de ir e vir daquele que não quer participar da greve. Mas, por outro lado, tem a argumentação dos líderes dessa greve dizendo o seguinte, olha, uma andorinha não faz verão, mas várias andorinhas vão fazer o verão. Então, eu costumo dizer o seguinte, esse movimento é como se fosse para apagar um fogo na Transamazônica. Uma andorinha viu a Transamazônica pegando fogo e detectou que, eu não tenho condições de apagar esse fogo sozinho. E reuniu toda a bicharada e disse o seguinte, olha, nós vamos ficar sem teto, precisamos apagar o fogo. Então reuniu toda a bicharada e cada um carregou um pouquinho de água, a andorinha no bico, o elefante na tromba e apagaram o incêndio. Eu vejo esse movimento contando essa história para que o brasileiro tome consciência que ele unido ele tem condições de reivindicar. Não é a primeira greve dos caminhoneiros, se a gente for olhar ao longo do tempo, e eles vêm fazendo, vêm reivindicando. O que não pode é prejudicar os meios de abastecimento de alimentos. Nós temos estados com cidades longínquas que dependem única e exclusivamente do transporte terrestre, não tem ferrovia e não tem acesso a barcos. Então, quer dizer, provavelmente, se essa cidade estiver desabastecida e essa greve durar por muito tempo, vai prejudicar algum estado. Agora, ela é legal. Ela é legal. O que não pode é você proibir o direito de uma ambulância, uma viatura policial. Uma carga viva. Uma carga viva. Eu vejo como certo. Tanto é que vai dar certo. Só assim que eles fazem com que os políticos os ouçam. Então é legítima a greve. Definitivamente não... Definitivamente. O que tem que fazer, Vitor, eu vejo o seguinte, a greve não teria que ser feita para baixar o preço do combustível. Eu acho que a greve ela tem que atingir o seguinte, nós temos a maior carga tributária desse país e temos a maior carga tributária do mundo. Então, nós temos que ter um movimento, a população brasileira, se ela quer ter tranquilidade, conviver com uma inflação baixa, tem que fazer com que o governo entenda que tem que haver uma política para a redução da carga tributária. Isso vem se falando ao longo dos últimos 20 anos e ninguém toma providência disso. Falando um pouco exatamente sobre essa manifestação, depois eu quero puxar com o senhor justamente essa questão do povo na rua pedindo as mudanças. Na tarde da segunda-feira, um juiz federal autorizou, pelo menos em Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal a usar todas as prerrogativas para manter a paz e proibir a ocupação dos caminhoneiros na beira das estradas. O senhor disse que a manifestação é legal, está tudo dentro da lei, não tem problema algum, mas eles estão, segundo o Código de Trânsito, ficando ao lado das margens da rodovia, e aí usa-se a prerrogativa de que a Polícia Rodoviária Federal pode usar qualquer tipo de ação para tirá-los dali. O que o senhor entende dessa decisão? Pelo menos aqui no estado de Minas, é justa essa decisão de, pelo menos nas rodovias federais, limpar a área? Olha, eu como operador do direito, entendo o seguinte, determinação judicial você não discute, você cumpre. Agora, resta saber se a Polícia Federal, Rodoviária Federal, tem contingente suficiente para movimentar uma carreata ou a estrada
com 5 mil, 20 mil caminhoneiros. Eu vejo que isso aí é utopia. Como determinar a saída, a retirada e usar todos os instrumentos possíveis para desobstruir a estrada é uma determinação judicial. Agora, resta saber se tem como cumprir. Então, vai chover no navio, a exemplo de várias leis feitas neste país, sancionadas, aprovadas pelo Congresso Nacional, sancionadas pelo presidente, e que não tem efetiva, não tem eficácia. Não tem eficácia. Nós temos leis que pega e temos leis que não pega. A lei de dirigir alcoolizado, pegou. Mas pegou por quê? Porque aumentou a pena e aumentou a multa. Então essa vai pegar. Agora, proibir o caminhoneiro o direito de manifestação ao argumento que ele está obstruindo a estrada, não está. Se ele está parado no acostamento, aonde que está havendo a obstrução da estrada? Segundo, eu tenho quase que a certeza absoluta que já deve ter entrado com um recurso nesse sentido e deve ter revogado essa decisão judicial, porque ela também é única. É um juiz. É um juiz. E eu entendo que o judiciário não esteja falando a mesma língua desse juiz. Porque a greve dos caminhoneiros, embora seja para baixar para compensar o frete baixo, mas com essa resolução, esse acordo feito pelo presidente do Senado, presidente do Congresso, juntamente com o governo federal Michel Temer, ele beneficia a todos, inclusive a esse juiz que deu essa determinação. Então, acho que a população como um todo, ela tem que ser coesa e tem que ser solidária com os caminhoneiros, sim, porque se não abaixar o preço do combustível de uma maneira ou de outra, nós vamos ter reflexos no produto final que a gente adquire, principalmente os bens de primeira necessidade, que são os alimentos ou os remédios. Porque tudo depende, acaba passando deles. Porque, Vitor, é o seguinte, hoje 95% de toda a produção nacional ela é feita por transporte terrestre. Nós não temos... Rodoviário, né? Rodoviário. Nós não temos ferrovias, nós não temos embarcação muito pouca. Então, quer dizer, por que tudo nesse país que envolve transporte terrestre, rodoviário, é caro? Porque as estradas detonam os veículos e a manutenção dos veículos é cara e o abastecimento é caro. Quer dizer, há quantos anos esse país não investe em ferrovia? Ao contrário, acabaram com todas as ferrovias. E elas, ao longo do tempo, foram virando de turismo, elas foram virando um meio de turismo e não como um meio de carga, né? O que ocorreu? O Juscelino Kubitschek, para abrir as fronteiras do Brasil para o exterior, teve que ficar na mão dos produtores de veículos, das fábricas de veículos, onde vieram várias montadoras para cá, a exemplo de Ford, Volkswagen, Fiat, etc., coisa e tal. E naquela época era muito mais benéfico tirar de circulação os trens, e aí nós acabamos com toda a malha ferroviária desse país para colocar e abrir estradas. Hoje a gente vê que as estradas, as rodovias não atendem da forma que deveria atender e nós temos a necessidade de aumentar a malha ferroviária. Existe uma promessa do governo Lula no seu primeiro mandato de terminar o mandato dele com 40 mil quilômetros de ferrovia. Isso não ocorreu. Para a gente encerrar, doutor Daniel, a gente está falando dessa questão das manifestações e nós estamos num ano extremamente importante, não porque é a Copa do Mundo, mas porque tem eleição. E nós vamos escolher os nossos representantes em um contexto macro, tanto Minas quanto Brasil. É importante salientar que as pessoas elas devem sair às ruas, elas devem se manifestar, mas a cabeça já tem que estar em outubro para saber o que deve ser feito daqui para frente, né? Claro, eu vejo que as manifestações têm que serem feitas com ordem, com progresso. Total. Eu acho que toda manifestação séria, onde você expressa a sua vontade, a vontade da maioria, ela tem que ser feita sim. Vejo dessa forma. É claro que
É o meio mais poderoso de se conseguir as coisas? É a manifestação? Porque você hoje não tem uma política que você tenha acesso ao Congresso Nacional de manifestar a vontade popular do povo. Eles não estão respeitando nem as iniciativas populares, que conseguem aí 2,5 milhões, 3,5 milhões de assinaturas, e eles demoram anos em colocar isso sob discussão no Congresso Nacional. Então, a manifestação popular, ela é encarada o seguinte: olha, eu estou aqui e nós queremos isso, então dá uma visibilidade maior. E é claro que o mundo está voltado para o Brasil, até em razão do cenário que a gente vem vivenciando desde 2014, com esse problema do mensalão, mensalinho, Lava Jato, essas prisões e etc, e coisa e tal, aonde nós, brasileiros, estamos muito mal vistos sob o cenário político internacional. Então, a única maneira que a população está encontrando de manifestar e de demonstrar o seu desejo é com essa união, unindo forças através da rede social para manifestar o seu desejo. Eu vejo uma situação, Vitor, você está falando em Copa do Mundo. Nós estamos à véspera do início da Copa do Mundo e o brasileiro que é apaixonado pelo futebol não está entusiasmado, embora tenha um bom time e tenha um bom técnico de resultados e time que está de resultados. Em Copas passadas, a essa época, nós já estávamos com todas as cidades com bandeirolas e pintadas e coisas. Pintadas as ruas, né? Nós não estamos motivados. Por quê? O brasileiro está preocupado com o futuro? Está mais preocupado em outubro do que em junho? Na realidade, nós estamos desmotivados por vários aspectos. Primeiro, o brasileiro brinca com a sua própria sorte, faz piada da sua própria desgraça. É o que a gente vê nas redes sociais. Mas ele faz essas piadas para, como se diz, estampar a sua tristeza com o cenário do qual o país vive. Nós não estamos entusiasmados com a Copa do Mundo, nós não estamos entusiasmados com a eleição, nós estamos num sentimento que não sabemos em quem votar, não sabemos quem é o melhor a ser escolhido. Ou menos pior. Ou menos pior. Existe um sentimento que as pessoas sérias, elas não querem entrar para a política porque serão apelidados de ladrões, corruptos, etc. Vendidos. Mesmo não sendo. E as pessoas que estão nesse lamaçal, respondendo por processos sendo investigados, querem ficar para ver se consegue aí o foro privilegiado e essas situações. Então, eu vejo o seguinte, eu vejo o brasileiro trabalhador, aquela pessoa que levanta cedo, que leva o seu alimento para casa, que mantém os filhos na escola com todo o sacrifício, um brasileiro triste. Um brasileiro que perdeu o sorriso, perdeu a vontade de discutir política, a vontade de discutir futebol. Então, e o que mais pesa nesse país, no sentimento brasileiro? Nós estamos engessados e nós não sabemos como fazer um movimento para baixar a carga tributária. Nenhuma reforma que pode ser proposta não resolve. Pensava-se na reforma política, não se fez. Pensava-se na reforma econômica, ninguém fez. Previdenciária. Ninguém fez. Agora apareceu aí o ministro Alexandre de Moraes com um projeto de enxugar o cárcere, abrandando as penas, tipificando alguns crimes para que não seja levado ao cárcere, ao argumento que nós temos que esvaziar o sistema carcerário desse país. Realmente, o sistema carcerário desse país está falido. Agora, se nós formos ver, não vai nenhuma crítica aqui à gestão, é que as promessas públicas, as promessas políticas, elas não são levadas a sérias e não são concluídas. Você concorda? Claro. Então, quer dizer, o custo Brasil, vamos voltar a falar no custo Brasil, o custo Brasil é caro. Nós temos obras inacabadas, nós temos estradas não concluídas, nós temos políticas que não se avançam. Mas é justamente isso que eu pergunto para o senhor, até para a gente voltar, para a gente puxar o gancho novamente.
falando também da greve dos caminhoneiros e de toda a manifestação. O brasileiro, o senhor usou um termo que eu queria até perguntar se esse é o termo certo. O brasileiro está triste, como o senhor falou, ou o brasileiro está cansado? Cansado de pagar impostos, cansado de votar e não ter o seu retorno, cansado de promessas não cumpridas, cansado de não ter com o que sobreviver, não ter dinheiro para sobreviver? Nós estamos cansados ou estamos tristes? Ô Vitor, nós estamos cansados, estamos tristes e estamos tomando consciência que nós somos impotentes diante da realidade com o que está se ocorrendo nesse país. Nós temos alguns setores, algumas cidades sendo bem governadas, sendo bem administradas, com punho de ferro, e mesmo assim a população não dá o retorno. Não dá o retorno. Então, nós temos aí algumas cidades que dão exemplo, não fazendo mais nada do que a sua obrigação, mantendo a folha de pagamento em dia, os compromissos em dias e etc. Coisa que o Brasil, o governo federal não vem fazendo. Então, o sentimento, a tristeza é o sentimento da impotência. Mesmo com todos esses movimentos, ele não consegue atingir 100% daquilo que foi planejado. Eu espero que os movimentos tragam, no resultado de 3 de outubro, um resultado mais próximo daquilo que a gente está querendo para nós. Mas eu acho que o Brasil vai levar alguns anos para ter o ideal. Porque nós não temos mais o ideal. Qual é o objetivo do país? Corrupção, segurança pública. A nossa região, Vitor, a nossa região foi invadida pelo índice de criminalidade altíssimo. Nossa região, nós não temos contingente policial, seja da Polícia Civil ou da Polícia Militar, para combater o crime. E o crime organizado chegou na nossa região. Nós temos furtos, assaltos à mão armadas todos os dias na nossa região. A nossa região virou manchete de jornal das grandes emissoras de televisão. Eu tenho amigos em Belo Horizonte que me ligam: Daniel, o que está acontecendo na sua região? E as autoridades, principalmente aqui, a AMOG, por exemplo, que deveria se reunir, fazer um cinturão de segurança pública, um monitoramento, unir as cidades para que se monitore a nossa região, ninguém está movendo palha nenhuma, não tem política nesse sentido. Alguma coisa vai bem, outra coisa vai mal. A exemplo do governo federal. Quer dizer, nós temos um índice de criminalidade altíssimo, ao ponto de ter intervenção federal no Rio de Janeiro. E qual é o resultado objetivo disso? Qual é o resultado? O pessoal marketing, talvez? O pessoal está amedrontado, pessoas estão mudando do Rio de Janeiro, vindo para o interior de Minas Gerais, para o interior do estado do Rio, para o interior de boas cidades no estado de São Paulo. Estão saindo do Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, que todo mundo está com medo de estar lá. Eu tenho que estar lá depois da manhã, numa audiência às 16 horas, estou aqui preocupado, como é que eu faço, qual é o melhor caminho, tem que horas que é melhor horário para chegar ao Rio de Janeiro. Então hoje você está preocupado. Você vê, Guaxupé, só para finalizar, Sim. Guaxupé, depois das 22 horas, com exceção dos estudantes, todos nós estamos dentro de casa. Nós estamos preocupados. Existe uma insegurança. Espero agora, como nós estamos em Guaxupé, estou tomando a liberdade de trazer esse assunto à baila, Sim. que a Guarda Municipal venha a dar um contributo para a Polícia Militar, que é a polícia ostensiva, e que combata, inclusive, o lixo na periferia. Eu estou indignado ao ver o trabalho da Prefeitura tentando limpar a cidade, manter a cidade limpa, e todos os dias eu deparo, principalmente no trajeto que eu faço caminhando, que é na avenida, eu circulo a cidade quase toda ela, a Prefeitura limpa, no outro dia você tem cama, você tem sofá, você tem resto de material de construção, você tem resto de comida, você tem resto de fábricas de chinela de dedo, cortes de produtos utilizados na fábricas
de calçados. Poxa, é justo fazer isso, o poder público tentando trazer a cidade limpa. Então vamos fazer um movimento aqui também para que a nossa cidade continue limpa. Porque a cidade está sendo limpa, mas na periferia o pessoal tem contribuído com a sujeira. E eu fico indignado, estou tomando a liberdade de usar esse meio de vinculação, de comunicação e dizer o seguinte: eu estou envergonhado com os atos praticados por aqueles que inundam as sarjetas, os lotes baldios, com lixo na sua casa. Chama caçamba. E aí não adianta reclamar do governo. Não, aí vai reclamar do poder público. Eu acho que não, tem falha. Eu acho que todo o poder público, do modo geral, o Brasil é cheio de falhas, né? Estão 20 anos tentando limpar a lagoa lá no Rio de Janeiro. Rodrigo de Freitas. Rodrigo de Freitas não consegue, né? Os nossos rios aqui estão fedendo. Os nossos bueiros estão fedendo. E nós estamos pagando impostos caro. Nossos impostos são caros. Então, quer dizer, eu aproveito, não é o tema, Sim. mas para dar esse alerta aqui, como vamos cobrar do poder público? Vamos. Mas também vamos fazer a nossa parte. Eu acho que os caminhoneiros estão fazendo a parte deles e nós, e aqueles que são contra, serão beneficiados com o movimento dos caminhoneiros. É o que esperamos, é o que esperamos. Dr. Daniel Delgado, advogado, mais uma vez aqui conversando conosco no Entenda Direito. Mais uma vez, obrigado pela presença do senhor. Sempre muito bom ouvir a opinião do senhor, que acaba falando um pouco sobre tudo, mas nunca fugindo ao tema. Não precisa nem pedir desculpa por ter fugido ao tema, mas o senhor está sempre ligado ao tema. Muito obrigado.